Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse privilégio de estar aqui junto com os meus irmãos para estudar sobre a Tua Palavra, sobre os nossos princípios batistas, nossa declaração. Que você possa abençoar esse momento aqui, que possa nos enriquecer de conhecimento e também seja também crescimento espiritual. Abençoa todo o nosso domingo, depois do nosso almoço em família, nossa tarde. Seja uma tarde em paz, tranquila. E já também oramos pelo nosso culto à noite, que seja também um culto edificante para a nossa igreja. Abençoe cada um que já está aqui, aqueles que estão para chegar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, como vocês sabem, a gente vai entrar na terceira aula, né, da nossa declaração. E você pode também depois assistir a aula 1 e 2, que está gravada lá no YouTube. Só você entrar no YouTube, escreve Valmor Paulo, está lá a aula 1 e 2. E essa então é a nossa terceira aula, que a gente vai falar um pouco sobre por que nós temos essa declaração. Porque quando a gente fala em declaração doutrinária, muita gente tem assim uma aversão, né? Um pouco sobre doutrina. Tem gente que fala assim, já tem a Escritura Sagrada, por que precisa de declaração? Por que precisa de uma confissão? Então, a nossa declaração e as confissões batistas, elas estão subordinadas às Escrituras Sagradas. E o nosso discipulado, nosso ensino, está subordinado às nossas declarações, nossas confissões. Ok? Então, quando você vai discipular alguém dentro da Igreja Batista, você está sob a confissão, sobre a nossa declaração. E a nossa declaração está sobre as Escrituras Sagradas, que é uma forma mais didática de a gente lidar com alguns assuntos. Então, hoje nós vamos falar por que houve essa necessidade de ter uma confissão, uma declaração. Quando a gente pega lá nossa declaração doutrinária, ainda na primeira página, depois que a gente vê os 6 princípios, né, que vem numerado, né, apesar de que aparecem alguns princípios aqui também, que a gente falou na aula passada, sobre cooperação entre as igrejas. Inclusive, a própria criação da declaração foi uma cooperação entre as igrejas. Desde o início, né, desde a primeira declaração, as igrejas se uniram para cooperar para elaborar uma declaração. Aí, no último parágrafo, aqui, antes de entrar no primeiro artigo, que é sobre a Escritura Sagrada, olha só o que diz aqui na declaração. Para os batistas, as Escrituras Sagradas, em particular o Novo Testamento, constitui a única regra de fé e conduta. Mas, de quando em quando, as circunstâncias exigem que sejam feitas declarações doutrinárias que esclareçam espíritos, dissipem dúvidas e reafirmem posições. Então, aqui diz o motivo por que existe a declaração. 3 motivos principais aqui. Esclarecer os espíritos, dissipar a dúvida e reafirmar a posição. Porque de tempo em tempo começa a surgir assim, algumas dúvidas, começa a surgir algumas heresias, algumas posições diferentes do que a gente crê, do que a gente entende. E aí é necessário um documento para poder explicar aquilo que a gente crê. Então, por isso que existe essa declaração. Ainda diz aqui mais: cremos estar vivendo um momento assim no Brasil, quando uma declaração desse tipo deve ser formulada, com a exigência insubstituível de ser rigorosamente fundamentada na Palavra de Deus. É o que faz agora a Convenção Batista Brasileira nos 19 artigos que se seguem.
Então, quando ele disse aqui, um momento aqui no Brasil, quando foi elaborada essa declaração, né? Quando ela começou a ser elaborada, eles já achavam que existia um motivo. Então, houve um motivo para isso, para ser elaborada essa declaração. Isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, de tempo em tempo, é necessário essa declaração. Por exemplo, no momento que vocês querem perguntar, pode perguntar. Essa Constituição foi em 1644, Isso eu ia perguntar. 10.689. Então, essa nossa declaração da Convenção Batista Brasileira, ela foi apresentada, reconhecida, né? Essa última agora. Ela foi reconhecida na Assembleia da Convenção de 1986, esses 19 artigos. Ela não começou a ser escrita em 1986. Quando os batistas acharam assim, poxa, a gente precisa montar uma declaração, porque tem uns espíritos que a gente precisa esclarecer, algumas dúvidas, porque estava surgindo um movimento pentecostal dentro das igrejas. O movimento pentecostal foi chegando no Brasil, dos Estados Unidos para cá, mas quando começou a entrar nas igrejas batistas, então eles começaram a pensar assim, é preciso a gente explicar sobre isso, sobre o Espírito Santo, sobre os dons. Então, desde a década de 50 e 60, eles montaram uma comissão, começou a elaborar. Aí, na Assembleia de 1986, foi reconhecida essa Assembleia. Então, essa é a última. Mas, lá no início dos batistas, nós já tínhamos também, não era chamada declaração, mas chamada de confissão. E a primeira confissão batista foi essa de 1644, que vocês iam perguntar, né? Então, a de 1644 foi a primeira. E lá também foi necessário para responder alguns questionamentos. Então, qual era o questionamento? Essa de 1684 foi uma bem pontual, não foi uma muito robusta igual a essa. Ela foi uma resposta a algumas acusações que estavam surgindo naquela época. Principalmente de que estavam acusando esses batistas de serem anabatistas. Existia um movimento na Alemanha, né, de rebeldes e anárquicos que eram conhecidos como anabatistas, porque eles rebatizavam, né? Quem vinha da católica, eles batizavam de novo. Então, eles eram chamados de anabatistas. Esse movimento também influenciou os batistas, mas esse grupo de 7 igrejas lá em Londres, eles não se identificavam com os anabatistas. Então, eles estavam sendo acusados de ser como esse grupo. E eles elaboraram uma confissão principalmente para dizer que eles não eram como esse grupo. Eles não tinham nada a ver com esse grupo. Então surgiu essa primeira declaração. Então, quando surge uma declaração, normalmente é para dar uma resposta, para ter uma necessidade. Por exemplo, quando a igreja, no início só existia a igreja católica, lá no 4º século. Quando ela se reúne no Concílio de Nicéia, estava aparecendo ali heresias que alguns estavam dizendo que Jesus não era Deus, a Trindade não existia. Então, o que a igreja fez? Ela se reuniu no primeiro concílio e reconheceu a Trindade nesse concílio. E lá declarou, Jesus Cristo é Deus. Então, houve uma necessidade ali. Por quê? Porque alguns estavam afirmando que Jesus não era Deus. Então, eles estavam rechaçando uma heresia e reafirmando os seus princípios. Então, quando a declaração diz aqui que é para esclarecer espíritos, dissipar dúvidas, é porque é uma necessidade de dar uma resposta
para algumas acusações ou algumas heresias que vão surgindo. E, além disso, para reafirmar as nossas doutrinas. Então, a primeira declaração de fé, preparada pelos batistas, ela foi essa aí de 1644. Quando, segundo o autor Ebenezer, eles eram apenas um filete de água, né? O Ebenezer Soares Ferreira, ele diz que os batistas eram apenas um filete de água descendo sobre a aba da serra. E essas igrejas se reuniram para produzir o primeiro documento doutrinário. Toda essa história começou no século XVII. Tá? A história dos batistas ela começa no século XVII. Muitos vão tentar colocar a história dos batistas antes, né, desse período, mas não tem base histórica. Tá? Porque dentro da Igreja da Inglaterra, houve um movimento chamado de separatistas, que saiu da Igreja da Inglaterra porque a igreja era estatal, né? Então só existia uma igreja oficial na Inglaterra. Quando a Inglaterra rompe com Roma, que Henrique VIII teve interesse também político, né? Ele quis casar de novo e tinha que ter a bênção da Igreja Católica, né? Como já estava havendo esse rompimento em outros lugares com a Igreja Romana, e ele também, o Papa não estava dando a bênção para o novo casamento dele, então ele acabou rompendo e fundou a Igreja Anglicana na Inglaterra. Então ele era praticamente o dono da igreja, ele tinha toda a influência sobre a igreja era estatal, e a igreja tinha influência também sobre o Estado. Os protestantes, eles sofreram muita perseguição, porque eles não concordavam com a igreja anglicana, né, que continuou sendo católica na sua prática, né, batismo de infantes e tudo mais. Então, dentro da igreja anglicana, surgiu o movimento chamado os puritanos. Os puritanos, eles queriam reformar a igreja anglicana, porque eles iam estudando as escrituras sagradas e vendo que tinha muita coisa errada ali. Nessa época aí, era essa época da transição, eles tinham acesso às escrituras e cada vez iam estudando mais e iam querendo acertar as coisas, né? Mas tinha um grupo que viu que não tinha como mudar a igreja anglicana, né? Aí eles disseram, a gente tem que sair dessa igreja. Então houve um movimento chamado os separatistas. Então os separatistas saem da igreja anglicana e começam a formar outros grupos. Só que eles eram perseguidos, né? Dependendo de quem estava no poder na Inglaterra, teve esse altos e baixos. Quando um protestante tomava o poder na Inglaterra, a perseguição diminuía e tinha perseguição aos católicos, né? E depois, e o inverso também, quando um católico tomava o poder, os protestantes eles eram perseguidos. Então, nessa perseguição, um homem chamado John Smith, ele foge, ele vai para a Holanda, né? E junto com também Thomas Harris, que é um advogado, e lá a Holanda era praticamente um refúgio, né, para as pessoas que eram perseguidas. Lá existia assim uma liberdade de expressão, liberdade de consciência, e então as pessoas que normalmente estavam sendo perseguidas partiam para a Holanda, né? E então lá na Holanda é que vai surgir a primeira igreja que foi denominada a Igreja Batista, tá? Só que esses batistas, eles foram conhecidos como os batistas gerais, né? Esse grupo do John Smith. É geral porque eles acreditavam que a expiação era para todos, né? Depois vai surgir um outro grupo, que são os que
foi chamado de batistas particulares, porque eles criam que a expiação era só para a igreja, só para um grupo particular, por isso que é chamado de batistas particulares, né? Só que esse grupo de John Smith, ele acabou, o próprio John Smith, eles não reconheciam o batismo infantil, né? Então o John Smith, que era pastor, ele batizou ele mesmo, né? E no início era por aspersão, né? Ele batizou ele mesmo e depois batizou a sua congregação. Mas depois ele vai se juntar aos menonitas. E menonitas também é um movimento que surgiu vindo dos anabatistas. E lá o Thomas Harris ele não concordou totalmente com o John Smith, e eles vão romper, né? O Thomas Harris, que é o advogado, ele vai romper com o John Smith. John Smith vai para se juntar com o grupo menonita, e depois ele mesmo vai negar o próprio batismo dele, né? Então ficou um pouco confuso entre esse grupo, essa doutrina, né? E o Thomas Harris, que é o advogado, ele retorna para a Inglaterra junto com um grupo, né? E então começa lá uma igreja batista em Londres, em 1612. Então essa igreja em Londres foi a primeira igreja batista, que é do Thomas Harris. O John Smith ficou, né, lá com outro grupo. Mas esse grupo, né, segundo os historiadores que eu consultei, esse grupo ele não foi muito adiante, não cresceu muito, até porque eles defendiam que eles só podiam casar entre eles mesmos, né? Então, se tinha um grupo de 20 pessoas, eles tinham que casar entre os 20, né? E então acabou não crescendo muito, né, esse grupo. Mas, paralelamente, surgiu um outro grupo, tem muitos nomes importantes. Um deles, John Spielberg, ele criou, então, partindo de um movimento de uma igreja chamada que veio conhecido como JLJ, que são iniciais dos principais líderes, né? JLJ era Latrobe, Jesse, terceiro, né? E o primeiro, daqui a pouco eu vou lembrar o nome desse primeiro. Então, os três nomes começavam, um com J, o segundo com L e outro com J. Então, ficou conhecido como JLJ, né? Desse movimento veio a linhagem dos batistas particulares, né? Lembrei, Jacob, né? Que é Jacob, se escreve Jacob, né? Jacob, Latrobe e Jesse. Então, esses líderes, as iniciais, ficou conhecido como movimento com as iniciais deles. E desse grupo, né, conhecido como batistas particulares, é que vai descender aí a maior parte dos batistas, né? A confissão vai vir desse grupo. Esse primeiro grupo, então, de John Smith, ele não foi para frente. Que vai seguir adiante esse grupo conhecido como batistas particulares. Então, esse grupo, ele em 1644, eles estavam sendo acusados de serem anárquicos, de serem rebeldes, porque as igrejas eram clandestinas, né? Só existia uma igreja oficial na Inglaterra, que era a igreja anglicana. Então, elas se reuniam de forma secreta, mas essas igrejas começaram a crescer e começou a ser notada. E algumas igrejas e alguns grupos começaram a difamar esse grupo, comparando ele com outros grupos
dizendo que eles eram criminosos, dizendo que eles eram rebeldes, que já mataram pessoas. E agora eles estavam acusando esse grupo de serem iguais a esse grupo em Münster, na Holanda, na Alemanha, dos anabatistas, só que eles não eram, então eles estavam sendo acusados, mas não eram. Então eles estavam sendo acusados, e o que eles podiam fazer se era uma igreja clandestina? Se você está sendo acusado de algo, o grupo que você pertence está sendo acusado, o que você faria nesse momento aí? Você está sendo caluniado no lugar. As pessoas estão dizendo que você é conforme um outro grupo. Qual atitude que você teria junto com o seu grupo? Eles estavam sendo comparados com esse outro grupo. Fazer uma reunião e decidir alguma coisa, né? Ia decidir o quê? Fazer que nem o Pedro fez, vamos conhecer o latim, vamos chamar o Papa para chamar o Papa para conversar? Já tinham rompido. O Papa não conhecia latim e ele está conhecido, vamos debater publicamente. Esse grupo, entendeu? Esse grupo, a igreja na Inglaterra já tinha rompido com a igreja de Roma, não tinha mais nada a ver com o Papa, né? Está certo, errado, vamos lá. Mostrar que está certo. Então, e muitos até foram mortos, né? O Thomas Harris. Em relação ao que é? Tem que provar. O Thomas Harris, inclusive, ele foi preso, né? Foi preso e morreu na prisão, né? Com 40 e poucos anos. Um morreu novo, né? Mais novo que eu. Sobre o nome de todos, pastores, e segundo a Convenção Batista Nacional, e o pastor Márcio falava outra convenção. Na Convenção Batista Nacional é outra convenção, né? Então, você está sendo acusado. Vamos supor, nosso grupo aqui, a gente, por exemplo, a gente não é católico, então estão acusando a gente de ser católico. Como a gente vai provar? Como a gente vai se defender? O que a gente vai fazer? E a gente é uma igreja clandestina, só existe uma igreja oficial. Bom, na Inglaterra, só quem não era da igreja anglicana era perseguido. Então, o que a gente ia fazer? O que eles fizeram? Fazer uma reunião para ser dividida. Fizeram uma reunião, para quê? Para dividir? Não, dividir não. Para se oficializar. Quem mandava era o Estado, né? Então a igreja era... Mas eles não queriam ser acusados. Então o que eles fizeram? Fizeram um documento, uma confissão. Uma confissão para dizer, nós não somos assim. Nós não somos anabatistas, nós não somos rebeldes. Então, essa confissão de 1644 surge nesse contexto aí, tá? Depois está em PDF lá no grupo. A confissão de 1644 e de 1689 está em PDF aí no grupo, então você pode consultar. Se você der uma olhada na confissão, eles estão dizendo lá que não tem nada a ver com aquele grupo. E se defendendo inclusive de outras coisas. No de 1689, se não me engano, eles estavam defendendo até de outras acusações, como por exemplo, os batistas estavam sendo acusados como eles faziam, quando eles faziam o batismo por imersão, eles iam nus para se batizar, e algumas mulheres saíam até de lá grávidas. Aí estavam sendo acusados disso. Então, numa das confissões, eles dizem que eles batizam por imersão, falam o significado correto, inclusive com vestimentas adequadas, né? Então, quando aparece na confissão, lá atrás, que existe uma veste adequada para o batismo, não é que tem que ser aquela roupa que eles exigiam que tinha que se batizar com aquela roupa branca e tudo mais. É que eles estavam dizendo que eles não se batizavam nus. Eles estavam se defendendo de uma acusação.
Então foi isso que eles fizeram. Eles escreveram essa confissão se defendendo, tá? Muitos já estavam maldosamente, né, produzindo documentos acusando eles de serem desvairados, de terem pregações ferozes, para o Estado ter cuidado com eles, senão ia acontecer igual aconteceu lá na Alemanha, ia acontecer em Londres. Então, por causa disso, eles fizeram a primeira confissão de fé de Londres, a confissão de fé de 1644. Então, os batistas, eles sempre confessaram a sua fé, sempre foram confessionais por causa disso. A importância de ser confessional é que se você está num lugar que não tem uma confissão, você fica na mão do pastor da igreja. O pastor, cada dia, ele vai pregar uma coisa, porque não tem uma confissão, e às vezes eu confesso uma coisa, mesmo se eu não tiver um documento escrito, eu tenho uma confissão, né? Mesmo que verbal. Mas você vai ter uma outra confissão, ela vai ter outra confissão, aí vai ter várias confissões, né? E aí vira uma confusão. Então, a confissão, ela, didaticamente, serve para dar um norte, para dar uma direção. E as confissões, elas estão sujeitas às escrituras sagradas, sempre, tá? As nossas confissões batistas, ela está sujeita às confissões. Tanto que quando a gente entrar nos artigos, cada afirmação, você vai ver, o artigo sobre escritura sagrada. Aí vem um artigo e tem um versículo. Então, cada afirmação, ela tem um versículo de referência, então ela está cheia, está saturada de textos bíblicos para mostrar que todas as afirmações ali estão sujeitas às escrituras, ok? Então, a confissão, ela tem esse objetivo, é o objetivo de manter a unidade, confirmar as doutrinas e para não causar divisão, né, dentro da igreja. Senão, quando chegar num assunto, aí cada um acredita de uma forma diferente. Então, o propósito da confissão é unir o grupo, é proteger o grupo de ataques, Hoje, por exemplo, a teologia liberal, ela defende coisas que nós não defendemos, né? Então, para defender de heresias, né? E muitos homens lutaram por isso e deram a sua vida, né? O Thomas Hellish, ele foi preso e morreu jovem, né? 40 e poucos anos, morreu preso. O John Bunyan, né, que escreveu o livro Peregrino, que na época era o livro mais conhecido, mais vendido depois da Bíblia, né? Tem um desenho, eu estava assistindo, tem um desenho sobre o Peregrino, e ele também foi preso, foi acusado, ficou 12 anos preso, porque ou ele abria a mão daquilo que ele cria, ia contra a sua consciência, e aí vivia em paz com a sua família, né, com seus filhos, ou então ele ficaria preso. E ele ficou 12 anos preso, e a igreja sustentou a família dele. Alguma pergunta até aí? Essa reforma protestante não havia muito uma declaração, né? A reforma protestante aconteceu no século XVI, né? Primeiro já existiu vários pré-reformadores que queriam ajustar algumas doutrinas que estavam erradas na Igreja Católica, né? Mas isso só aconteceu na época de Lutero, né? Então, Lutero ele rompe com a Igreja Católica, surge a Igreja luterana, né? Em Genebra, surge lá João Calvino, na Suíça surge Zwinglio, e vai surgindo, né, vários movimentos e várias confissões
começam a aparecer, vão sendo produzidas, né? Depois da reforma, segundo o Ebenezer Soares, através aí dos séculos, existem mais de 40 confissões que foram produzidas pelos protestantes, né? E na Inglaterra surgiu a Igreja Anglicana também por conta de uma questão política, mas rompeu também, né? Então a reforma protestante vai surgindo em vários lugares. A primeira confissão, ela apareceu em 1530, que é a Confissão de Augsburgo, a Confissão dos Luteranos. Você vê que a reforma de Lutero foi em 1522, né? Essa primeira confissão é de 1530. O seu relator foi Filipe Melanchthon. Calvino preparou uma confissão galicana em 1559 e houve outras confissões também no século XVI, né? Confissão Vética, confissão de Wittenberg, confissão de... uma das principais confissões, é a Confissão de Fé de Westminster. Essa do Westminster, em 1646, ela vai ser uma das principais confissões. Não era ainda uma confissão de fé batista, mas os batistas praticamente se basearam nela e para produzir essa segunda confissão de fé de 1689, que é já a segunda confissão de fé batista na Inglaterra. Ela praticamente adotou a confissão de fé de Westminster e também na parte eclesiológica, de governo da igreja, e sobre batismo, forma de governo, né? Uma confissão chamada Confissão de Savoy, que também foi a confissão dos congregacionais, né? Os congregacionais, eles batizam ainda por aspersão, né? Nós, quando o congregacional vem para a Igreja Batista, a gente pede para corrigir a forma do batismo, né? Mas a forma de governo é congregacional também. Então, os batistas, quando elaboraram a segunda confissão de fé, que agora já com um grupo maior de igrejas, ela baseou então na de Westminster e na de Savoy, nessa parte aí de governo da igreja. Então produziram a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, né? Cerca de 100 igrejas e do País de Gales, né? As igrejas da Inglaterra e do País de Gales. Então essa segunda já foi mais elaborada, mais robusta do que a primeira, que era uma cooperação de 7 igrejas, né? Essa aqui já é uma cooperação de 100 igrejas, ok? Então, as confissões, elas surgem para responder a algo, né? Por exemplo, quando houve a Reforma Protestante, não havia nada que se falava sobre homossexualismo. E aí, no ano de 2000, a Convenção Batista dos Estados Unidos, eles quando publicam a mensagem de fé batista, lá nos Estados Unidos, traz claramente um artigo que fala sobre a família, que desmonta qualquer ideia homossexual aceita pela igreja. Então, as declarações vão surgindo para defender alguma questão, para rechaçar alguma heresia, dissipar dúvida e para reafirmar a posição. Ok? Então, a declaração da Convenção Batista Brasileira, ela começou a ser criada, discutida, desde a década lá de 50, no meio batista. Por quê? Porque começou a surgir a ideia de uma doutrina mais pentecostalizada. Começou a ter esse movimento de falar em línguas,
de ter visões e sonhos, revelação, veio para o Brasil com as igrejas pentecostais. Mas quando algumas igrejas batistas começaram a aderir, o Márcio Valadão, da Igreja Lagoinha, e outros grupos, então ela ganhou força. Aí então os batistas, né, os mais ortodoxos, os tradicionais, eles então decidiram, vamos escrever uma declaração para responder sobre isso. Então, segundo aí o Ebenezer Soares Ferreira, eles então começaram a elaborar essa confissão. Então a primeira confissão, 1644. A segunda confissão foi essa de 1689. Tá? Essa segunda, ela foi elaborada em 1677. Mas como a igreja era clandestina, né? Ela só pôde ser publicada em 1689. Após a formação de igreja batista nas colônias inglesas dos Estados Unidos, no século XVIII, a Associação Batista da Filadélfia elaborou a Confissão da Filadélfia, nos Estados Unidos. Então, a Confissão da Filadélfia foi baseada na Confissão de 1689, lá na Inglaterra. Serviu de base para a Confissão dos Estados Unidos. Depois de 81 anos nos Estados Unidos, depois de 81 anos dessa primeira confissão, a mensagem da Confissão da Filadélfia, a Convenção Batista de New Hampshire, ela publicou a Confissão de Fé de New Hampshire, em 1833. Ela tinha 18 artigos, ela era mais sucinta e, segundo o John Lander, ela era menos calvinista, porque, na verdade, os batistas particulares, eles eram calvinistas, né? Os batistas, no início, eles eram calvinistas. Então, essa confissão de fé de New Hampshire, por que ela é importante? Porque quando os americanos vieram para o Brasil, ela foi adotada no Brasil. Ela foi adotada aqui pela Convenção em 1916, foi trazida pelo missionário Zacarias Clay Taylor e adotada pela Primeira Igreja Batista de Salvador. O texto foi chamado de A Confissão de Fé Batista do Brasil. Ok? Então foi a primeira adotada aqui, de New Hampshire. No estado americano, né? Então, como foram surgindo esses problemas teológicos de doutrina do Espírito Santo, a convenção, que já existia, né, a Convenção Batista Brasileira, ela nomeou uma comissão idônea, né, para preparar uma nova declaração. E esses problemas pentecostais que foram surgindo, aí, segundo o José dos Reis Pereira, ela foi crescendo por causa da adesão de alguns batistas, né? E depois de estudar bem o assunto, de elaborar, ela apresentou o resultado na Assembleia de 1979, com o título de Declaração Doutrinária. E daí surge, então, a nossa atual Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, aprovada e reconhecida na Assembleia da Convenção Batista Brasileira de 1986, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então é essa declaração que a gente tem. Ok? Perguntas? Foi na Holanda ou na Inglaterra nessa primeira vez?
Como é que é? Eu nunca vi bem. Foi na Holanda ou foi na Inglaterra? Não sei onde é que Holanda. A primeira foi na Holanda, né? Foi o Batista O Geral. Batista Gerais, né? Porque eles estavam sendo perseguidos, aí fogem para a Holanda. Mas o grupo que formou na Holanda, ele praticamente deixou de existir. Porque o John Smith, ele se junta lá com os menonitas, né? Que vem do movimento anabatista também. E quem volta para Londres é Thomas Harris, que discordou de John Smith. Ele volta para lá e funda a PIB de Londres, né? Mas esse grupo não foi muito para frente. Até por conta desse negócio de só poder casar entre eles, né? E eles foi surgindo um outro grupo batista, que depois conhecido como os batistas particulares. Lá em Canoas, na igreja católica, eles se reuniam lá justamente para combater né, a fé dos homens. E saía de Santa Cruz tomando um aviãozinho. Era um grupo que era perseguido, que ele queria combater. A igreja batista, né? Eles Sim. conversavam lá, mas um grupo grande. Aí a polícia descobriu e eles se reuniam justamente dentro da igreja católica, tinha um túnel. Aí do outro lado, no túnel grande, do outro lado, o avião estava esperando eles para cair fora. Obrigado. Mas Então, foi descoberto, né? Então, a igreja batista venceu. Tá certo. Então, quando a gente defende a declaração, quando a gente confessa uma declaração, a gente está defendendo essa identidade que nós temos, né? Que custou muito caro para muitos homens, e a gente está buscando a unidade da igreja, buscando proteger também a igreja de heresias, de pensamentos, de interpretações erradas, né? Porque toda denominação ela vai falar que está fundamentada nas escrituras sagradas, não é? Mas não há várias diferenças, né? Então a declaração ela é uma interpretação, uma explicação da interpretação, né? De uma forma assim didática, para as pessoas entenderem e lutar contra essas heresias aí. Esse grupo se chamava-se os capuchinhos. Como? Capuchinho. E esses homens aí do passado, por exemplo, Charles Spurgeon, né? Ele também lutou para que os batistas tivessem a sua confissão, né? Então nós temos que valorizar toda essa história e esses homens que deram a sua vida aí, né? Até porque hoje a teologia liberal está invadindo o nosso espaço, né? Se a gente for reparar aí, dentro dos seminários, muitos pregadores, muitos professores aí são liberais, né? Então defendem que não acreditam em milagre, sempre tudo tem uma explicação científica, né? Então surgem várias dúvidas sobre a inerrância das escrituras sagradas, muita coisa, né? Hoje se a gente não tiver uma declaração para defender os nossos princípios, a gente acaba aceitando várias interpretações aí distorcidas, né? Porque dentro das religiões, cada uma delas tem uma doutrina diferente, né? Tem. E tem a doutrina do
você vai ter mais, você vai ganhar mais. A teologia da prosperidade. Da idolatria. Uhum. Vem dentro da boca de muitos pastores. Idolatria. Essas Em coisas. algumas denominações. Aí é diferente, aí vem a perseguição, né? De quem trabalha direito, da doutrina certa, ninguém quer criticar. Inclusive a nossa é muito perseguida. Todos, quando você está no meio dos cristãos que tu fala, eu sou batista, tem uns que já. Quando você fala, eu sou batista, a pessoa já acha que você é meio arrogante, né, que você acha que é melhor. Mas não é que a Testemunho de Jeová diz que também crê na Bíblia, né? Usa a Bíblia, mas para eles Jesus Cristo não é Deus, né? Então fica complicado. Nossa, mas o inimigo é coisa, não é possível, não, né? Como é que é? Qual o maior inimigo? Agnosticismo. Ele pega com essa O gnosticismo já foi um grande inimigo, né? Ainda hoje é, né? Olha, hoje, o que acontece? O que acontece muito hoje, né? O que acontece muito hoje é o progressismo. Né? O que o progressismo ele prega hoje? Que crê, a gente define aqui o que a gente crê. Então, o progressismo é o inverso do conservadorismo, né? Porque o conservadorismo é justamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está lendo as interpretações na história e a gente está partindo de tudo aquilo que já foi elaborado, já foi estudado. A gente não está partindo do zero. Então, o progressismo, ele quer apagar tudo e partir de uma coisa nova. Criar uma coisa nova. Então, isso é um grande inimigo, né? Então, isso vai se infiltrando, né, com as ideologias, vai se infiltrando na educação, vai se infiltrando também na teologia, né? A teologia liberal, ela muitas vezes rechaça a teologia ortodoxa, né, a teologia histórica, que a Bíblia é inerrante, que os textos são inspirados pelo Espírito Santo. A gente não questiona a autoria, não questiona a Escritura Sagrada, a gente não questiona. A gente crê que foi inspiração do Espírito Santo. Mas a teologia liberal não, ela critica o texto. Ela critica e acha o erro lá, não, esse texto aqui está errado, supostamente, né? E ela quer dar a explicação porque o texto está errado e tudo mais. Então, tem grandes inimigos hoje. E quando a pessoa... E a ignorância bíblica, né? Também é um grande inimigo, porque vai aceitando várias interpretações erradas que vão surgindo, né? Ok? Mas eu creio também que tem surgido muitos pastores e pregadores que têm levantado essa bandeira, né, da identidade batista, tem despertado essa importância de ser confessional. E quando você confessa uma confissão, ou confessa uma declaração, você está confessando as Escrituras, só de uma forma assim mais didática, para as pessoas poderem entender melhor, né? Então as confissões, elas mantêm a igreja no trilho, né? Mantêm a igreja no caminho certo. Senão nós ficamos na mão da criatividade das pessoas, né? E se vocês ficarem ignorantes da doutrina e as Escrituras, eu vou chegar do púlpito aqui de noite e vou falar o que eu quiser, eu vou ser criativo e vocês vão aceitar. Aí fala, como a Beth falou ali, né, com a teologia da prosperidade. A igreja começa a falar, aí muitas igrejas, que você aceitou Jesus, você não vai ficar mais doente, você vai ficar rico. E as igrejas vão tendo muita aderência, né? Porque as pessoas não têm a confissão, não têm doutrina, não têm conhecimento bíblico,
e nós vamos aceitando aquilo que o pastor E a gente coloca. muito né? bem. Porque